E eu converso com o professor Francisco Carlos Teixeira, do IUPERJ, o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Boa noite, professor. Por que a polícia brasileira mata tanto nas periferias das grandes cidades e quase sempre jovens, negros e pobres? Por que, professor? Tem até um número, o senhor tem toda a razão. Nos últimos 10 anos foram 92 mil mortes violentas no Brasil, 766 aproximadamente por mês, grande parte dela de jovens negros e moradores da periferia. Isso é mais do que o Iraque, isso é mais do que o Líbano, isso é mais do que a Somália, é uma guerra. Por que isso acontece? Porque a polícia não é uma polícia democrática, não é uma polícia cidadã. Ela já entra nos locais, nas comunidades, não foi apenas na Zona Norte de São Paulo, o Douglas, e lamentavelmente não é exceção. Hoje houve nova morte. Aqui no Rio de Janeiro também isso acontece. É preciso democratizar a polícia. É preciso, nesse momento, perceber que a polícia não está seguindo protocolos pré-estabelecidos, não alterou a sua cultura desde o fim da ditadura até esse momento de um Estado de Direito. Desmilitarizar a polícia ou as polícias militares seria parte desse processo? Não apenas isso, certamente. Isso seria parte, mas é preciso que mude a cultura. Eu temo que o decreto da anistia, como ele foi feito no Brasil no fim da ditadura militar, não abrindo a caixa preta da polícia, dos métodos da polícia, tenha permitido que a cultura policial de guerra aberta contra a população pobre, contra todos aqueles que são designados como sendo suspeitos, permite essa fabricação contínua de desacato e falso flagrante para legitimar mortes, como foi do cabeleireiro em São Paulo, do Douglas, do menino, ou aqui no Rio de Janeiro, até com episódios de tortura dentro de prédios públicos. Professor, eu vou ler agora uma outra notícia, eu pediria ao senhor que escutasse para comentar em seguida. Bem, 3 ministérios aprovaram hoje um protocolo para ampliar o acesso de jovens negros em situação de violência, ampliar o acesso dessas pessoas à justiça. O documento ajusta políticas públicas e medidas administrativas que assegurem enfrentamento ao racismo. De acordo com pesquisa do IPEA, os negros são 70% das vítimas de assassinato no Brasil. Nós falávamos da atuação da polícia, mas não se trata apenas de ajustar a conduta da polícia. É preciso dar, certamente, cidadania a essas pessoas. Acesso a serviços, educação, enfim, que essas pessoas se transformem em cidadão. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, por favor. Sem dúvida nenhuma, essa é uma questão central. Agora, a gente tem aqui algumas situações limites. Por exemplo, o Douglas, que foi morto esse fim de semana em São Paulo. Ele era estudante, matriculado, ele trabalhava numa lanchonete e era evangélico. Quer dizer, ele não tinha um perfil de excluído. A brutalidade da polícia foi, nesse caso, extremamente gratuita. E a alteração da cultura, dos protocolos, é que deve ser muito claro. Uma ação de combate ao racismo tem que ser dentro das brigadas, dentro dos quartéis e dentro das delegacias. Não podemos permitir, infelizmente, que aquele famoso verso do Caetano Veloso, são quase pretos batendo em quase brancos, se reproduza e seja a marca da democracia brasileira. Agora, professor, a violência da polícia se manifesta também em outras searas. Nas manifestações recentes que a gente viu pelas ruas de quase todo o país, a ação da polícia, e em quase todos os estados, foi muito criticada e dita como violência. Eu vou mais uma vez pedir que o senhor preste atenção numa notícia para, em seguida, pedir o seu comentário. É que o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro Gilberto Carvalho, disse hoje que o governo busca o diálogo com o movimento Black Bloc. Segundo o ministro, a polícia deve combater a destruição em manifestações, mas é preciso conhecer melhor os Black Blocs. Gilberto Carvalho afirmou ainda que uma das principais dificuldades é a falta de representantes do movimento para debater com o governo.
Professor, na opinião do senhor, como lidar com os black blocs? Os black blocs são uma realidade hoje das grandes democracias de massa. Eles estão presentes nos países democráticos da Europa, eles estão presentes nos Estados Unidos e nós não temos notícias da Alemanha, da Itália, da França, de uma tamanha violência policial pela presença dos black blocs. Nesse momento, o que nós tememos é uma criminalização dos movimentos sociais e uma presença muito marcante na mídia de que todo movimento será sempre baderna e violência. Em alguns casos, por exemplo, nós vimos aqui no Rio de Janeiro elementos da polícia infiltrados, como, por exemplo, no telhado da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, jogando pedras, atiçando ou mesmo se passando por manifestantes. Seria muito importante que fosse criada uma comissão independente para abrir uma mesa de diálogo e de negociações. Professor, e a forma como a sociedade enxerga os black blocs tem muito a ver, com certeza, com a forma com que a mídia trata esses manifestantes. Como é que o senhor avalia isso? A mídia, ela tem criminalizado a priori o conjunto do movimento, inclusive dos movimentos sociais. Nós primeiro temos que saber, nesse momento eu estou realizando um filme exatamente sobre os black blocs, acompanhei, entrevistei, trabalhei na rua com eles e em várias ocasiões eu próprio assisti a polícia iniciando os atos de violência. É preciso distinguir, por exemplo, numa cidade do Rio de Janeiro, com cerca de 3.500 moradores sem teto, vários deles oriundos de situações manicomiais, do fechamento de manicômios, muitos moradores de rua, se todos que praticam violência são black blocs. Temos o problema das torcidas organizadas e o problema dos grupos de academia que também foram para a rua, também se misturaram nessas manifestações. E temos as pessoas que ficam revoltadas quando a polícia começa a bater. Tudo isso tem que ser avaliado no seu conjunto e temos que pensar, por exemplo, que os capacetes azuis brasileiros no Haiti ou no Timor controlaram situações muito piores em países estrangeiros e não produziram a violência e as mortes que estão sendo produzidas no Brasil. Professor Francisco Carlos Teixeira, do IUPERJ, eu agradeço a sua participação no... Obrigado a vocês. Muito obrigado, boa noite.